Por isso que o livro de Enoque, embora contenha uma profecia de Enoque que foi mantida oralmente e preservada por escrito ali, não entra na Bíblia Sagrada. Aí alguém pode perguntar, e por que não entra? Quem decidiu os livros da Bíblia? Nunca houve uma reunião de religiosos, teólogos, religiosos, cristãos ou judeus, falar assim, vamos sentar aqui, Igor, Cléster, quantos livros nós temos aqui? Nós temos 180 livros aqui, vamos escolher quais que a gente vai deixar na Bíblia? Aí o Cléster, acha bonitinho aqui, deixa esse. Aí eu falo, tá bom, então eu vou deixar, não é esse não, pô, eu cedi pra você, deixa entrar esse aqui, tá bom. Ó, 4 evangelhos, tá bom. Não, esse aqui tira fora que eu não gosto desse cara. Não existiu isso. Não existiu isso. E essa velha máxima aí, que o cânon foi decidido no Concílio de Nicéia, no ano 325, isso é tudo balela. Tudo balela. Houve um conflito entre os cristãos, a Igreja de Cristo, e os judeus. Os judeus começaram a ver que os cristãos estavam pregando de uma outra forma, de uma forma diferente daquilo que eles costumavam crer, e então houve a, digamos, excomunhão dos cristãos da sinagoga. Com esta excomunhão, isso levou os judeus a uma necessidade de estabelecer qual era a lista dos livros, de fechar o cânon. Então foi mais ou menos no final do século I que os judeus resolveram fechar o cânon e excluir aqueles livros a mais que estavam na Septuaginta. Mas isso foi um processo posterior a Jesus, um século depois de Jesus. Portanto, os protestantes, ao aceitarem o cânon dos judeus, na verdade, está aceitando a autoridade dos rabinos judaicos depois de Cristo e não antes de Cristo. Por quê? Porque os apóstolos, com tranquilidade, pregavam o Evangelho a partir da Septuaginta. Poderíamos aqui colocar para você uma outra série de argumentações com relação a esse cânon das Sagradas Escrituras. O que para nós católicos basta é o seguinte: quem define quais são os livros sagrados é a Igreja. Por quê? Porque foi esta mesma Igreja quem definiu os 27 livros do Novo Testamento. A pergunta é, por que é que os protestantes aceitam a autoridade da Igreja que definiu os 27 livros do Novo Testamento, mas não aceita a autoridade da mesma Igreja que definiu os 46 do Antigo? Não tem lógica nenhuma. Ora, se você diz, eu não aceito a autoridade do magistério que definiu os 46 do Antigo Testamento, por que razão você aceita os 27? Baseado em quê? Em que argumentos? Em que autoridade? Em que pressuposto histórico? Porque nós sabemos historicamente, e existem inúmeros documentos que comprovam isso, que até o terceiro século não estava ainda claro quais eram os livros, nem do Novo, nem do Antigo Testamento. Haviam várias listas circulando. Você vê, por exemplo, as controvérsias que houve entre Marcião e a Igreja, entre os gnósticos e a Igreja. Os gnósticos queriam colocar mais livros, Marcião queria colocar menos livros. Foi somente no final do terceiro século que a coisa apazigou. Então, a lista que nós temos hoje dos livros da Bíblia, os 46 do Antigo e os 27 do Novo, essa lista ela já estava estabelecida e tranquila na época de Santo Agostinho. O primeiro concílio que nós temos, que fala com toda clareza desta lista dos 72 livros da Bíblia, é o concílio de Hipona, feito por Santo Agostinho. Santo Agostinho coloca essa lista, que é a lista que nós temos hoje. Infelizmente, os atos desse concílio de Hipona não chegaram até nós. Mas quase contemporâneo a Santo Agostinho, nós temos o Decretum Damasi, ou seja, o decreto de São Damaso. Você pode encontrar isso no Denzinger Schönmetzer, no número 179. Né?
em que houve um sínodo em Roma e no final do século IV, então, o Papa Dámaso estabelece a lista exata que nós temos hoje.